Para quem não conhece, explica de forma simples o que é treinamento com restrição de fluxo sanguíneo e como ele funciona. Beleza. Então, treinamento com restrição de fluxo sanguíneo, você pode chamar de oclusão vascular. Então, envolve aplicar esses aparelhos na parte proximal do membro superior ou do membro inferior. Para quê? Para restringir o fluxo sanguíneo e você ter um trabalho em condições de redução de aporte de oxigênio. E o que isso implica? Implica você ter essa redução do oxigênio e ter a capacidade de fazer a contração muscular ali, né? Ali, com baixas cargas e, por ter menos oxigênio, ter ali um recrutamento de fibras musculares que não usam oxigênio. Né? E que fibras são essas? São fibras de força, resumidamente, as do tipo 2A e X. Então, qual é a vantagem de fazer isso? É justamente ter ali as respostas de ganho de força, de massa muscular, indivíduos que não conseguem, né, por alguns motivos, né, de lesão, de limitações, né, em dor articular, Ou determinadas fases da preparação. suportar cargas elevadas. E a gente sabe que esse método de gestão de fluxo sanguíneo, ele tem a capacidade de gerar os mesmos resultados de ganho de força e massa muscular quando comparados com treinos de 80% de RM, de treinos de alta intensidade. Então, assim, é uma ferramenta extremamente importante e relevante nessas condições. Eu enxergo assim. Cara, tinha surgido uma pergunta aqui na minha cabeça quando você estava falando, já já ela retorna, né? Nossos cabelos brancos. Não, mas era super pertinente em relação ao que ele estava falando no momento que eu comecei a ler aqui, perdi. Mas ele é aplicado principalmente em reabilitação, então. Depende, né? Se a gente pensar, a gente tem dois contextos, de reabilitação de atletas, na parte de desempenho. Então, assim, hoje tem crescido justamente as evidências com reabilitação. Então, a gente tem que pensar de reabilitação. Existem muitos estudos ali com reabilitação de joelho, alguns estudos com reabilitação em parte de tendinopatias, reabilitando tendinopatia ali do calcâneo, tendinopatia de tríceps, tendinopatia do tendão patelar, né? As tendinites em si. Existem muitos estudos com reabilitação pós-cirúrgica de joelho, por exemplo, mas existem outros estudos que vão fazer ali a abordagem de uma preparação física, então dentro da área esportiva. Então tem muitos estudos com alguns esportes, aplicando ali no treinamento esportivo, tá? Para melhora de desempenho. Então é como se fosse um treinamento de força específico. Pensa no futebol, tu vai preparar o atleta de futebol fazendo a restrição de fluxo sanguíneo com gestos específicos do futebol. Do vôlei a mesma coisa, da luta. Inclusive eu tive um aluno de pós-graduação, dei a aula de restrição de fluxo sanguíneo na pós-graduação. Ele já trabalhava com MMA, entrou no UFC, foi para Las Vegas, estava ensinando lá os preparadores a trabalhar com a restrição que os caras estão usando lá nos Estados Unidos, mas eles não têm a parte técnica mais aprimorada. Ele estava ensinando lá os caras do UFC a fazer o treinamento com restrição de fluxo sanguíneo para o atleta de MMA. Então, existem essas duas vertentes, de reabilitação e de treinamento esportivo mesmo, de preparação física, de fato. Tá? Até relacionado a essa questão da preparação física, eu lembrei o que eu ia falar. Você falou que a gente tem um recrutamento precoce das fibras do tipo 2, né? Já que a gente está gerando hipóxia e a gente, teoricamente, não recrutaria inicialmente as fibras oxidativas, já recrutaria as fibras de alto limiar, do tipo 2, que seriam as fibras de força. Sim. As fibras de resistência não seriam recrutadas nesse início. Mas tem estudo mostrando potencialização aumento da hipertrofia da fibra do tipo 1, inclusive em atleta de powerlifting, né? E assim, o que acontece? Existe um recrutamento precoce do tipo 2, mas as do tipo 1 já fadigaram precocemente. Então, o trabalho... Por causa da ausência do oxigênio. Exatamente. A primeira série, vou exemplificar na prática. Como que faz o treinamento? Então, tu começa ali, vamos dar um exemplo de um exercício. Tu começa a primeira série, 30 repetições. Depois mais 3 de 15. Dá 30 segundos de intervalo entre as séries. Quando você não desinfla o aparelho nos intervalos, tu mantém essas 4 séries inflados, o aparelho inflado. Então, a primeira de 30, cara, a gente já fez esse teste no laboratório com um saturador de oxigênio muscular. A primeira série de 30, tu tem oxigênio, a saturação de oxigênio muscular em 80%, cai, essa primeira série tem oxigênio, então cai para quase zero. Quando você inicia a segunda série, tu já tá no aparelho, tá lendo zero.
de saturação. Então, da segunda série para frente, você tem esse recrutamento das do tipo 2. Então, na primeira série, tu fadiga essas do tipo 1 porque tu cai significativamente Você mantém a hipóxia nelas, né? E mantém. Então, ela permanece Restrita. em restrição. Então, ela permanece em acidose. Então, ela já trabalhou e já fadigou. O princípio do tudo ou nada. Aí, eu vou recrutando as do tipo 2, aí começa a ter aquelas repercussões fisiológicas. Quem já fez sabe. Né? Aquela queimação. Pior é o intervalo, né? Enquanto você tá fazendo exercício bombeado, né? Quando para, pô, aquela queimação absurda, porque ali da segunda até a quarta série, tu tá usando as fibras do tipo 2, tá fazendo a glicólise ali, tá fazendo a hidrólise no ATP, então tá formando hidrogênio pra caramba ali, fosfato, que deixa ali o meio extremamente ácido, e conjunto com o lactato, tu tem ali aquele estresse metabólico, de fato. E aí, aquele estresse metabólico que vai, de fato, fazer as adaptações. E aí, quando a gente enxerga a literatura para adaptação de fibras musculares com estresse metabólico, a gente vê. Tem tanto hipertrofia das fibras musculares do tipo 1 quanto tipo 2. Aumento de mionúcleos e células satélites na fibra do tipo 1 de powerlifters, né? Que já teoricamente estariam no platô da fibra do tipo 2, que nem se adapta, né? Só que fibra do tipo 1 talvez nem fosse estimulada pelo treino que eles faziam. E assim, o Brad Schoenfeld que acabou fazendo esses estudos assim, porque ele sempre deu ali... Esse é Honest, acho que é esse Honest, esse de restrição. Com atletas de powerlifting. Mas o Brad já publicou vários estudos com essas altas repetições e mostrando esses mecanismos fisiológicos. Sim. Então, de fato, e além disso, você falou de mionúcleo, é interessante que esse estresse metabólico ele acaba também descolando ali receptores de testosterona, fazendo essa migração e proliferação de células satélites absurda ali por conta desse estresse metabólico. Então, assim, o dano mecânico mesmo, de fato, baixinho. Mas todo esse estresse metabólico, sabendo que a gente cai o oxigênio para ativar as do tipo 2, a do tipo 1 já pagou o pato. Ela vai no conjunto. Então, tu hipertrofia tanto a 1 quanto a 2. Então, talvez seja por isso que você não tem resposta de força no início. Tu tem hipertrofia das duas. Pum, as duas hipertrofias. Só depois ela vai ganhar força. E aí que essa galera questiona, essa hipertrofia inicial não é edema? Não, porque tu tem ali o rinoro, por exemplo, é um sinal, na verdade, é um sinal. A sinalização é essa hipertrofia sarcoplasmática, ela, didaticamente falando, ela pode ser aguda? Pode, mas o rinoro, por exemplo, 2020, ele verifica isso no primeira semana de treinamento, lá na 10ª ele vê a correlação desse mesmo 10% de melhora, de aumento na área de secção transversa, a hipertrofia aqui. Então, por que está correlacionado? Porque justamente isso aqui é um estímulo. E esse estímulo é por ruptura de integrina, ou a membrana tem uma sinalização por mecanotransdução, que é justamente por esse edema, por esse inchaço celular ali, ser um sinal também indutor ali de sinalização para hipertrofia muscular. É um dos mecanismos. Mas aí cria esse pump vai ser o mesmo? Não, ele vai voltar um pouco, mas esse mecanismo vai fazer com que eu tenha adaptações em ganho de massa muscular consistente ao longo do tempo. Isso já foi demonstrado. Mas, de fato, aquela primeira não. Mas, por exemplo, tem um estudo que em 7 dias o cara, em ressonância, ele consegue já ver ali hipertrofia significativa. Seja por edema, mas viu hipertrofia, viu a área de secção transversa maior. E ela se sustentou ao longo do tempo. Talvez seja rápido por conta disso, desse edema e desse aumento de glicogênio, de água mesmo, né? Dentro da fibra muscular, se ele permanece fazendo. Perfeito. Tinha duas perguntas. Na verdade, aqui a diferença entre método, restrição do fluxo sanguíneo, oclusão vascular, isquemia, reperfusão, pré-condicionamento isquêmico, Katsu Training, você já explicou, né? Então, restrição do fluxo sanguíneo seria com a restrição suprassistólica, mas ela não oclui completamente o fluxo. Não. Treinamento com oclusão, a gente pode chamar o que oclui o fluxo, que usa mais de 200 milímetros de mercúrio. Teoricamente, oclui a entrada de sangue e o retorno venoso. Teoricamente, porque assim, existe um estudo que a gente publicou em 2022, que a gente mostra que 20 milímetros de mercúrio, os 20 do placebo, não é placebo. Esses 20, pouquinho, tá? Bem pouquinho. Ele tem capacidade de melhorar ali a força máxima de forma similar a 220.
Os dois melhoraram. Aí fala, não, então foi motivacional, foi placebo. Detalhe, não, porque a gente mostrou o mecanismo fisiológico acontecendo nos dois. Teve aumento da atividade simpática e diminuição da parasimpática durante as manobras, tanto de 20 quanto de 220. E aí a gente fala, olha, 20, ela tem uma capacidade de fazer uma restrição, bem mesmo parcial, e ela já tem um resultado ergogênico de melhora. Então, antes se pensava que tinha de fato que bloquear completamente a circulação para fazer uma pré-isquemia. Hoje a gente sabe que nem sempre existem estudos que usaram baixa pressão e teve resultado. Mas por quê? E aí a gente fica pensando, aí a gente publicou em 2024. Aí sim, aí começou a acertar, porque talvez não tenha um consenso dessa pressão, seja mais ou menos. A gente individualizou, a gente botou na sistólica acima de 50, a gente botou sistólica mais 50. Então, cada pessoa tinha um valor de pressão que a gente inflava ali para bloquear. Esse foi o mais eficiente. Então, por que o 20 e o 220 deu resultado? Porque tinha pessoas com pressão arterial mais baixa que o 20 era ok. Por isso. Aí a gente não individualizou. E aí, nesse estudo de 2024, eu já escrevo nessa linha de raciocínio. Tem que individualizar a pressão de oclusão para não cometer equívoco de jogar menos, pensar que não está ocluindo e ocluir, ou jogar muito mais Sem ter necessidade. sem ter necessidade, Gera pode muito gerar mais até conforto, uma... exatamente. Muito mais desconforto. Até porque o placebo não dá pra cegar, né? Nesse Cara, momento. sinceramente, eu nunca fiz. Eu sei que. Bora experimentar. Não quero. Eu fico no 3 de 3 de 8. Download Podcast, o seu podcast na educação física. Se você curtiu esse corte, faça a inscrição no canal e ative o sininho para mais novidades.